A quem pois culpar de todas as aflições, senão a mim mesmo? O homem é assim num grande número de casos, o artifício dos seus próprios infortúnios. Mas ao invés da gente reconhecer, é muito mais fácil a gente culpar a providência divina. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Então, essa frase do Evangelho fala que muito desses males vão ser evitados quando a gente estiver no caminho do nosso aprimoramento moral. E tudo isso que a gente ouve parece ser tão fácil, parece estar tão perto de nós, né? Às vezes eu tenho a sensação de quando a gente está aqui no Centro Espírita é tudo fácil. A gente lê, fala que vai fazer, só que na hora que a gente sai, chega em casa, já dá medo, volta a angústia, a gente vê o quanto a nossa fé ainda é pequena, né? E às vezes dá vontade de morar aqui, né? Então uma amiga me falou, não dá pra gente dormir aqui uns dias lá no fundo, né? A lei humana alcançará certas faltas e os pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta as consequências do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aqueles que prejudicam a sociedade. Então, assim, a gente não vai pagar só pelas consequências que a gente tem na nossa vida. Nós vamos pagar também pelas consequências causadas na vida dos outros. E a gente vai ver isso com relação aos personagens também, porque o sofrimento do principal personagem atinge a esposa, atinge o filho dele, né? Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, por isso Ele não deixa impune nenhum desvio. Tem uma coisa que eu sempre gravo, né? Desde quando eu era pequena, eu discuto muito essa parte de espiritismo com meu pai, e uma vez ele me falou uma frase que eu nunca esqueci, que era assim: não adianta arrepender. Você pode até arrepender, é ótimo, mas o arrependimento, ele não vai te isentar de punição. E toda hora que eu ia fazer uma coisa errada, eu pensava, não adianta arrepender depois, né? Eu vou ter que pagar isso, então acho que eu vou tentar, né? Só que tem uma frase que eu adoro que fala assim, que toda vez que a providência divina acaba nos procurando para o acerto de conta, é mais ou menos assim, se eles nos encontram trabalhando, principalmente trabalhando a favor do próximo, a nossa bagatela de dívida, ela é dividida em infinitos pedaços, né? E aí eu pensando, será que então a gente está fazendo caridade a troca de alguma coisa? Esperando algo em troca, né? Mas Chico falava, faz, mesmo que seja proposital, né? Que aí uma hora isso vai se tornar um hábito e vai mudar, né? Daqui a pouco a nossa moral já vai estar fazendo, e fazer o bem mesmo que de propósito não é nada de ruim, né? Thalita, quando a gente ama Jesus, a caridade ela vem espontânea, a gente faz porque a gente ama todos os ensinamentos de Jesus. E a maioria das famílias na Terra são muito heterogêneas. Por isso que dá aquela confusão que você falou anteriormente. À medida que a gente vai fazendo o estudo, que a gente vai frequentando, tentando colocar em prática o nosso dia a dia, não sei se acontece com vocês, mas parece que a vida vai ficando mais difícil. Porque se fala assim, amar o próximo como a nós mesmos, parece que a gente começa a ficar muito sensível com o problema do próximo. Como é que eu vou ficar feliz todo dia se hoje meu amigo está triste? Não tem como eu ser feliz completamente. Eu falo por mim, antigamente parece que era só a minha vida. Então assim, se tivesse tudo certo comigo, com as minhas notas, com a minha família, estava tudo bem. Agora não, parece que eu carrego um mundo. Então eu falo, mas eu vou lá, estou estudando, estou aprendendo, será que... Tem horas, é lógico, eu agradeço a Deus a oportunidade dos ensinamentos que muito aliviam os nossos pensamentos, né, as nossas atitudes no dia a dia. Mas tem esse lado também, e às vezes eu penso, talvez a gente esteja crescendo por ter compaixão, né? E o paciente falou que o certo seria a gente fazer disso um equilíbrio, né? Porque nem muita compaixão, nem muita razão. Porque como a gente vai conseguir ajudar o próximo se a gente não tiver em equilíbrio, né? E esse é um desafio.
esse equilíbrio moral, intelectual, né? Então, eu pensei um pouquinho no Paulo de Tarso, porque nós, colocando nós lá atrás, né? Paulo de Tarso, numa hora que ele estava no caminho, e depois tentar comparar com Cristo. Ele fala, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Quantas vezes a gente faz uma coisa lá fora, parece que a gente desliga uma tomada. Aí eu vou fazer, né? Depois eu vejo o que acontece. E a gente sabe que não deveria fazer, talvez nem porque a consequência é grande, mas por saber que a gente já reconhece aquilo como contrário à nossa própria evolução. Mas fazemos, toda hora. Todo mundo faz. Se não fizéssemos, a gente não estava aqui, nesse mundo de prova e expiação. A gente estaria já num outro plano, como Paulo conseguiu, né? Então, a gente está muito longe. Coloquei aqui um homenzinho, né? Paulo, nesse sentido de reconhecer, de saber tudo o que tem que fazer e não conseguir. Às vezes a gente tem flashes dessa fase que Paulo estava, né? Tentando chegar onde? No nosso foco. Nosso foco maior, que é Jesus, né? O nosso maior exemplo. Então, começando agora o capítulo, André Luiz estava com o Calderaro e eles tinham acabado de terminar uma colaboração num ambiente de prece, né? Quando chegou perto deles um companheiro pedindo ajuda. Calderaro, André falando assim, Calderaro já devia conhecer aquela pessoa que estava pedindo ajuda, porque logo que ele chegou ele já reconheceu e já estava inteirado sobre o que ele ia solicitar. Infelizmente, dizia a pessoa que estava pedindo, nosso Antídio é o personagem principal de hoje, não sobreleva a situação. Permanece em derrocada quase total. Vinculou-se de novo ao perigoso elemento da sombra e voltou aos desacertos noturnos. E aí, Calderaro pergunta, nossa, mas não valeu de nada o nosso esforço, né, com ele? Aproveitou para mais presto volvar à reflexão, esclareceu o intelector. É de notar, porém, que se achava quase louco. Então, Calderaro já tinha ajudado ele recentemente, achou que ele tivesse aproveitado aquela oportunidade e ele pegou aquela energia e foi de novo gastar de uma maneira errada. Sim, mas conseguiu fruir outra vez estado orgânico invejável. Imagina que ele recebeu os fluidos, ele ficou novamente com o estado orgânico invejável. Mercê de sua intervenção última, logo porém que se viu fortalecido, ele novamente voltou ao vício. A sede escaldante, provocada pela própria displicência e pela investigação dos vampiros, que vorazes se lhes enxameiam a roda, inverteu-lhe o sistema nervoso. É como se tivesse destruído todo o sistema nervoso dele. Não só o álcool, mas esse vampirismo que a gente vai explicar um pouquinho. A organização perispirítica, semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoou-lhe a mente de cruéis pesadelos, agravados pela situação das entidades perversas. Então ele estava descrevendo, ele tinha voltado a beber e ele estava no estado deplorável junto com desencarnados, né, sugando toda a energia dele, ele com uma destruição do sistema nervoso central. E aí ele perguntou onde que ele está. Ele está em casa agora? E ele falou não. E aí o instrutor estudou o caso em silêncio, e daí a alguns instantes ele falou, poderemos providenciar contudo, se da outra vez consistiu o socorro em restituí-lo o equilíbrio orgânico possível, no momento que há agir o contrário. Convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia ao corpo. Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. Por isso o tema, a doença como uma medida salvadora. Nesse caso, eles vão ter que adoecê-lo
para que ele aprenda. Porque ele recebeu tantas oportunidades e fez mau uso de tantas oportunidades. E quantas oportunidades a gente recebe diariamente e faz mau uso? Porque parece que o caso do paciente, do Antídio, é um caso tão distante de nós que estamos aqui, talvez nenhum de nós tenha visto, ou alguém tem, serve como exemplo, mas no nosso dia a dia, nos nossos vícios, nas nossas dificuldades, nas nossas compulsões, quantas chances a gente recebe e descarta diariamente, né? É importante que a gente consiga enxergar isso, porque se a gente não conseguir enxergar, a gente não está evoluindo. Se a gente não reconhecer, a gente não vai conseguir fazer a reforma íntima. E contemplando, ele perguntou, você está de acordo? Perfeitamente. Meu amigo é especialista em assistência e eu acato todas as suas determinações. Ele fala para o Calderaro. O que nos interessa é a saúde efetiva do infeliz irmão. E aí me chamou a atenção. Ele propõe uma enfermidade. E a pessoa que está ouvindo fala, não, eu acato e concordo com tudo que você está falando, porque o que nos importa é a saúde dele. Vocês estão vendo como é antagônico? Antagônico para quem está lendo, mas se a gente for entender, ele está propondo uma doença e de uma certa forma o outro está vendo que a doença vai levar à cura dele, né? Lógico. Tem um autor que eu gosto muito que se chama, tá funcionando? Miramês. Ele tem um livro chamado Nos Horizontes da Fala. E tem um momento que ele fala assim, e a fala ela é tão poderosa e a gente faz tão mau uso, e tem um trecho que ele fala assim, nunca me esqueci, porque eu sempre tive muita laringite e eu vesti completamente a carapuça, sabe? Ele fala, naquele dia você não consegue, pede a bênção da laringite. Não falar. Esse livro pra mim é o meu predileto. Eu sou Nova Margaia, eu falo horrores, né? Então, vem nesse sentido, de freio, né? Vem muito nesse Esses sentido. livros são muito bons, do Miramês. São 3 livros. Horizontes da Mente, que é o meu predileto. Ganhei de um amigo daqui. Horizontes da Fala e o terceiro é Horizontes... Eu tenho os 3. Da Mente. O da Mente, da Fala, eu tenho o terceiro também, mas são excelentes. É do Miramês. Quem tiver a oportunidade... Então, ele fala, rumamos para o local. E aí eles penetraram o recinto, né, servido de amplas janelas abundantes, o ambiente era sufocante, desagradável. No salão principal do edifício, tinha vários adornos, dezenas de pares dançando, mas eles não se sentem bem naquele ambiente. Indefinível e dilacerante impressão dominou-me o ser, esse é o relato do André Luiz. Não provinha da estranheza que a indiferença dos cavalheiros e não era pela leviandade das mulheres, pela indiferença, pelo que estava acontecendo ali. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam a um ritmo acordado de uma música inferior. Então imagina, o André Luiz estava vendo aquele ambiente de festa, mas assim, com outros olhares. O que estava ali além daquelas danças, né, daquela música, daqueles adornos, daquela sensualidade das mulheres? Eu fiquei me imaginando lá no Carnaval de Salvador. Eu já fui 5 vezes. Isso lembrando que anos 30, anos 40. Imagina hoje, mas as raves. Imagina hoje. As raves. E aí é uma dúvida que a gente fica, né? E aí ele fala, Calderaro não se deteve, mostrava-se habituado à cena, mas não conseguindo sofrer a estupefação que se assenhorava de mim, ele pergunta, meu amigo, o que vemos? Criaturas alegres, cercadas de seres tão inconscientes e perversos. Será crime dançar? E a gente se pergunta, né? Será que é tudo errado em baile, boate, né? Pois buscar alegria constitui uma falta? O orientador escutou pacientemente as indagações de ingênuas, né? E fala, que pergunta, André? O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Aqui, porém,
o quadro é diverso. O bailado e o prazer nessa casa significam um declarado retorno aos estados primitivos do ser. Há danças e danças, né? Há ambientes e ambientes. Hoje em dia, assim, alguns lugares que eu vou, eu me sinto meio mal, talvez por ter uma sensibilidade maior, captar, né? As intenções de cada um que estão ali, o que cada um em pensamento está plasmando e atraindo, né? Então tudo isso a gente tem que se policiar, e não só nas casas de dança, mas em todos os locais que nós vamos. Se a gente der bobeira no pensamento, no equilíbrio, a gente acaba se sintonizando com um monte de coisa. Se eu acordo mal hoje, vou com uma sintonia ruim para o trabalho, eu posso brigar com o primeiro cuidador que aparecer, e aí depois com o segundo, depois com o terceiro, eu não cortar isso, porque eu não vou começar o dia de novo, né? Às vezes, por um deslize muito pequeno, eu entro na sintonia daquela família que entrou brigada na minha sala. E aí, a hora que ela sai, eu tô com raiva do mundo. Aí entra um outro que chegou atrasado, eu vou querer revidar. E nós somos muito frágeis no nosso dia a dia para isso, né? A gente se policia muito pouco, né? Quem reza todos os dias de manhã? Muita gente. Quem esquece? Uma coisa que eu observo é que a maioria das pessoas, a gente tem disciplina na dor. Aí as coisas vão melhorando, a gente vai se distanciando. Quantas vezes a gente vê um monte de gente frequentar as casas de Deus, seja aqui na igreja, por um motivo, as coisas melhoram e parece que se distancia, né? A doutora, a Betinha vai colocar aqui um áudio, a gente vai tentar colocar um áudio que ela acha que é oportuno, de um comentário que a doutora Marlene faz nesse momento. Ela vai tentar. Pode continuar, depois a gente volta. O BJs aí que tá, o BJ tá meio sem treinamento, né? O DJ. É do programa. Contratei um DJ que está em treinamento. É do programa que foi gravado na Rádio Boa Nova? Ah, tá. Eu vim ouvindo, inclusive, que eu tenho uma cópia. Eu vim ouvindo agora no carro a doutora Marlene fazendo um comentário exatamente sobre o ambiente, né? A psicosfera espiritual desses ambientes. Guarda em segredo que ela vai tentar colocar o Não áudio vou falar aqui. isso. O que eu ia falar é o seguinte: eu acho que quando a pessoa vai numa casa desse tipo, onde reina, como diz aí o instrutor, o primitivismo, mas a gente sabe que esses ambientes são degradados, né? São lascivos na maior parte deles. É porque você, quando vai, você já tem alguma afinidade. Eu posso dar o exemplo seguinte: ninguém mergulha na lama e sai limpo dela. Quando a pessoa entra no ambiente, seja rave, num bar, seja onde for, se ele é espírita, ele vai se conspurcar ali e muito. Mas então, por isso que eu falo, eu não tenho vergonha de assumir a minha inferioridade espiritual. Eu tenho atração por isso, entendeu? Eu não assumo. Porque se eu morrer e vocês me encontrarem lá no canto do umbral, vai falar, nossa, ela dava palestra, tava lá, sou eu mesma, alguém aqui me ajuda, entendeu? Me dá a mão, né? E fala, Silvio, você me busca. Porque, então tem algumas amizades aqui que são por interesse, sim, que eu sei que vai me ajudar, né? Porque a gente tem que reconhecer isso, a gente se sente atraído. Tudo bem, eu não bebo álcool hoje mais, graças a Deus. Passei uma faculdade onde 80% usava droga e não usei, então eu falo, acho que eu vim pra testar. Essa eu me livrei, mas eu tenho certeza que eu usei muita droga, entendeu? Pelo tanto de pessoas ao meu redor que usam droga, porque é lógico que eu usei. É uma prova para ver se eu resisti. Mas a psicosfera espiritual, não tem como a gente fugir disso. Quando a gente estuda mais profundamente, desdobrando a questão perispiritual, entrando nos corpos, né, nós vemos que eles vão se conspurcando de tal forma que mesmo que você não esteja envolvida ali no local, você carrega algumas coisas junto com você e olha que é difícil tirar isso. Lógico. Em sessão de desobsessão simples, você não tira isso. Tanto é que, assim, à medida que a gente vai estudando, parece assim, nós vamos ficando esclarecidos. Quantas vezes a gente já fez uma coisa sem ter conhecimento, né? Então, à medida que a gente tem conhecimento, se a gente se dispõe a ir lá colocar a mão no fogo,
eu falei, agora eu não vou ter mais aquela proteção, porque antes talvez eu era protegida pelo desconhecimento. Agora, tendo conhecimento, mais consequência eu vou ter, né? Foi o que você está falando. A gente acaba entrando, quando nós adotamos o Espiritismo em nossas vidas, né? É um caminho de santidade. E nós temos que fazer, né? Dar o melhor de nós para que consigamos, nesta encarnação abençoada, né? Conseguir superar tudo isso. Ah, mas né? eu ainda acho que vou ter que parcelar em 500 mil vezes. Meus passinhos vão ser bem devagar. O perigo é que talvez a gente não tenha mais uma chance, né? Imagina, mas aí a gente está fugindo da doutrina, o né? exílio é um fato, né? A gente... Eu acho assim, nós temos que fazer o nosso melhor, né? Dar o nosso melhor. Porque se a gente se cobrar demais, também a gente não vai sair do lugar. Se a gente ficar lá na punição, não exercer o auto-perdão, como a Silvia falou na última aula... O auto-perdão obrigatório. Vamos tentar ouvir. Que foi dado pelo próprio alterado, mas ao invés de ele aproveitar o tratamento para parar com bebidas alcoólicas, ele voltou e ele ficou mais fortalecido com o tratamento espiritual e mais ele voltou aos alcoólicos. E agora ele tem uma sede escaldante. E essa sede não é só provocada pela própria displicência dele, mas dos vampiros, quer dizer, dos espíritos que sugam o seu próprio corpo perispirítico, né? Então, com isso, ele está numa situação muito desagradável, de pesadelo, e tudo isso agravado pelas entidades que o seguem passo a passo. A doutora Marlene comentando sobre o personagem, o que aconteceu com ele, como a gente ouviu. E passando os olhos de relance pela multidão de espíritos perturbados que ali se davam, ao vampirismo e ao sarcasmo, obtemperou. Quanto a esses infortunados, que fazer senão recomendá-los ao divino poder, tentam igualmente a fuga impossível de si mesmo, alucinados apenas adiam um terrível minuto de autoconhecimento. A gente faz isso, né? Quando a gente comete um ato que a gente vê, e aí lembrando daquela frase de Paulo, que cabe muito aqui, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, eu ainda continuo fazendo. E aí ele fala que a mente deles também está apegada aos instintos primitivos e frágeis e hesitantes, receiam a responsabilidade. Às vezes é uma fuga, né? A fuga da responsabilidade. Todo mundo um dia vai acordar, né? Todo dia nós seremos como Paulo, como Cristo, cada um na sua velocidade. Vendo-me boquiaberta e faminto de novas elucidações, ele falou: vamos, deixe-os divertir. A dança nessa casa não lhes deixa de ser, uma última análise, um benefício. Chegaram nossos amigos encarnados e desencarnados aqui presentes a nível tão desprezível que, sem dúvida, se não fosse essa situação do sapateado, eles estariam rodando lá fora a atos extremamente condenáveis. Então, talvez estaria numa situação ainda pior, né? E aí, no livro dos Missionários da Luz, no capítulo 4, ele explica um pouquinho sobre o vampirismo que ele cita aqui. Só que lá, o orientador do André, na ocasião, é o Alexandre. E aí, um trechinho, ele fala: vira os mais... O André, diante de uma cena de vampirismo, ele relata: vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Não guardavam a forma esférica das cocáceas, que eram as bactérias, nem o tipo dos bastonetes. Entretanto, esses bacilos que tinha nessa situação do vampirismo, eles tinham uma outra forma. Reconhecer eles o ataque aos elementos vitais do corpo, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células.
Essa ação do vampirismo estava destruindo a célula do paciente que o André estava observando. E aí ele explica, vampiro, o Alexandre, é toda entidade ociosa que se vale indeptamente das possibilidades alheias. A gente pode ser um vampiro na vida de uma outra pessoa aqui na Terra, encarnada, né? Quantas vezes a gente pode estar agindo de má fé em cima de uma oportunidade alheia? E se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que eles encontrem guarida no estojo da carne dos homens. A qualquer momento, o nosso pensamento, a nossa sintonia pode fazer link com o irmão que às vezes não quer nem nos prejudicar, mas tem a mesma sintonia que a gente, né? Então, às vezes um pensamento de doença, a gente se conecta com o espírito que ficava pensando em doença. Qualquer pensamento, não é só um vampirismo, uma pessoa querendo prejudicar, às vezes não é intencional. Você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio ele vai gostar de um lugar específico do corpo? Então ele dá vários exemplos. Eu peguei um exemplo mais fácil. O pneumococo é uma bactéria que gosta de se alojar lá no pulmão. Não sabe que os macrocosmos estão repletos de surpresas em suas formas variadas? Existem vários tipos de bacilos que ele estava analisando e tentando explicar para o André. As doenças psíquicas, elas são as mais deploráveis, as que mais dão vazão para o vampirismo. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de várias matizes formam criações inferiores que afetam a vida íntima. E todos nós temos um pouquinho de cada coisa aqui. Os momentos de raiva, quando a gente está desregrado no sexo, quando a gente está desregrado na comida, quando a gente só fala mal dos outros e está se sintonizando num ambiente mais inferior. Esse faz parte da... Como é que se fala, né? Nós temos que fazer muito esforço para fazer a nossa reforma íntima, entende? É verdade. Porque nós sabemos que Deus, Ele sempre nos deu tudo para que nós possamos melhorar o espírito através das reencarnações. Mas nós sempre fazemos mau uso de tudo aquilo que nós ganhamos. Isso mesmo. A gente tem todas as condições favoráveis para acertar e desperdiça a cada encarnação. Exatamente. Então ele fala, demandamos do interior apressadamente, numa saleta abafada, um cavalheiro de 45 anos jazia a tremer, não conseguia manter-se de pé. Calderaro examinou detidamente e indagou o novo amigo. Voltou aos alcoólicos há muitos dias, aí ele fala precisamente há uma semana, e aí vê que ele já estava totalmente esgotado, né? Então aqui, assim, é importante a gente entender a ação do álcool em excesso no organismo. Os alcoólicos que aniquilavam vagarosamente o companheiro que permanece desviados, o que acontecia? Tanto aqui quanto no livro Missionários da Luz, a gente vê citações de que o álcool e essa sintonia que nos propicia o vampirismo, ele ataca todos os nossos centros vitais, nos levando ao desequilíbrio. Então, assim, o álcool em excesso, ele vai destruir o nosso sistema endócrino, ele vai acabar, a nossa medula começa a trabalhar de uma maneira exacerbada e desordenada, tentando ajudar a circulação. Inutilmente, os centros genitais, eles vão começar a se esforçar para ajudar a colocar ordem. E o que acontece? Com isso, a gente consegue modificar até a cromatina, nosso DNA. Os rins, a gente consegue destruir os néfrons, né, que fazem a filtração, principal componente de filtração do sangue. O pâncreas, que tem a ação de ajudar na desintegração dos alimentos, ele fica desordenado com o excesso do álcool. A gente vai tendo alteração das células hepáticas
e uma profunda alteração de todas as células do sistema nervoso. Então imagine quanto cada chakra relacionado a cada organismo, a gente fica, o indivíduo, não só no álcool, mas com qualquer tipo de desregramento moral, ele consegue se desequilibrar totalmente. E isso interfere não só na vida dele, mas na vida de todo mundo que está em volta. Falar alguma coisa? Pode, lógico. Ela se obtém, segundo o Calderaro, Você está falando sobre a saúde. mais difícil a situação do paciente. Não tenha tanta liberdade para beber, né, para sair e fazer uso de substância negativa para o seu organismo. Interessante como a espiritualidade lança a mão, não é, Maria, de tantos recursos quando está auxiliando uma determinada pessoa, essa pessoa não valoriza a sua melhora, dada a vigilância e esse acesso desses espíritos infelizes ao redor dele, ele mantém aquela abertura, né? A lacuna, para que tudo se aproxime de negativo para ele, né? Assim como o próprio médico aqui na Terra, Beth, ele precisa tomar determinadas medidas que são, que circunscrevem as atividades de uma pessoa, a cama, ao leito, etc., para ele poder favorecer para sair depois da doença. Da mesma forma, o mundo espiritual precisa tomar atitudes como essa. Em determinados momentos se faz necessário mesmo, né? Calderaro andando. Interessante, né? Quando ele fala que, fazendo uma analogia aos médicos do plano, aos médicos da Terra, né? Quando a gente tem que, eu não tinha pensado nisso, quando o médico tem que fazer determinado tratamento num paciente, mas para ver ele melhorar depois. Então, às vezes, internar numa semi-intensiva, às vezes deixar de repouso 40 dias para cicatrizar um órgão, né? Às vezes uma coisa simples, né? Foi lá e teve um entorse do joelho. Você vai ter que ficar 40 dias deitado agora, né? E o que você vai pensar nesses 40 dias? O que isso vai te trazer de reflexão, de ganho, né? Não perguntando, como a gente sempre fala aqui, o porquê disso, mas o pra quê, né? Dessa situação. É interessante também no livro Missionários da Luz, aquele caso relatado pelo instrutor, o caso da 10ª vez, né? Que a pessoa recalcitra, né? No tratamento, e depois ele fala que ela vai ter que passar exatamente, bate exatamente com o que fala aqui no mundo maior. Então e todos esses livros fazem... 10 vezes ele foi socorrido pela espiritualidade e não iria socorrer a 11ª vez, porque ele estaria reforçando aquele comportamento deletério que esse indivíduo tinha. Então ele teria que passar por um momento sabático desses, de doença, para que ele pudesse, né? Eles só aliviariam o que poderia ser aliviado, mas fazia parte do aprendizado do paciente. Isso. Obrigada. Então, enquanto eles incentavam a aplicação de fluidos magnéticos, o orientador aconselhou notar as características do quadro. Antídio, doente e desventurado, a despeito das condições precárias, reclamava no copinho que sempre mais um copinho, e tremia os membros, denunciando-lhe todo o abatimento. Empolgava-lhe a organização fisiológica alternadamente, uma a uma. Ele está explicando o que eu acabei de falar, toda a destruição orgânica do corpo dele causada pelo álcool em excesso. E a cena mostrava assim, muita angústia e assombro para o André. E ele fala, estaríamos diante de um homem embriagado ou de uma taça viva cujo conteúdo sorviam gênios satânicos do vício? Tenta imaginar a cena, né? Quantas pessoas em volta dele? No livro Missionários da Luz, ele fala assim, que a promiscuidade entre os encarnados, indiferentes à lei divina, e os desencarnados, que a ela têm sido indiferentes, é muito grande na crosta da Terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamento puros, as criaturas humanas além túmulo, em muitíssimos casos, eles prosseguem imantados aos ambientes domésticos. Isso descreve a cena que o Calderaro estava mostrando para o André, né?
Como que se dá? Isso aqui é como se fosse a fisiopatologia do vampirismo, né? Dolorosa ignorância prende-se os corações repletos de particularismo, encarcerados no magnetismo terrestre. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. E aí ele fala que o infortunado Antídio trazia o estômago atestado de líquido, a cabeça turva. Ele continua falando, semi-desligado do organismo denso pela atuação anestesiante do tóxico. Entretanto, em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, ele começou a gritar, salve-me, salve-me, socorro, né? E aí ele começa a ver cenas de morcego, ele começa a ter visões pela intoxicação do álcool, né? É uma cobra, tem alguma coisa me sufocando. E como se todo mundo tivesse zombando dele, com manias de perseguições. A cena prosseguia dolorosa quando Calderaro se acercou de mim esclarecendo. É deplorável o pai de família que, incapaz de reagir contra as atrações do vício, ele se entregou inerte às influências de malfeitores desencarnados. Isso fez com que ele ficasse mais desequilibrado. Ele se colocou naquela condição, né? Em atenção às interseções. E aí, olha essa parte. Isso aqui fez muita relação. Todo mundo tem uma pessoa que tem um vício na família, ou um amigo, né? Quantas vezes a gente reza pela pessoa no centro, a pessoa está desaparecida, a pessoa aparece. Qual é o poder da intercessão pelo próximo? Aí ele fala que em atenção à intercessão da esposa e dos dois filhinhos namoráveis que o seguem, assistimos-lo com todos os recursos ao alcance da nossa possibilidade. Entretanto, o irmão não corresponde ao esforço da espiritualidade. E aí, no livro do Miramês, só que agora no Horizontes da Mente, ele fala que a prece é a força maior, mais poderosa, capaz de iluminar qualquer treva da alma e induzi-la à fraternidade e ao amor. Então, se tudo tiver perdido e a gente não souber o que fazer, a gente tem que acreditar no poder da oração. Orar é se resguardar contra os investimentos do mal, é se precaver dos possíveis desequilíbrios, é fortalecer o coração frente às lutas de cada dia. E é de graça, né? Porque não descobrindo ainda como cobrar, né? E o efeito. E a gente está aqui dentro da Casa Espírita todos os dias e muitos de nós não temos assim no coração a certeza do poder da fé. Por que toda vez que a gente vem aqui a gente sai um pouquinho melhor? Por que toda vez que a gente toma passe a gente sai lá de dentro renovado, né? Por causa da oração. A gente tem um exemplo grande vindo aqui, estudando, né? E isso a gente tem que tentar colocar em prática no nosso dia a dia. A certeza de que se a gente não souber o que fazer, vamos rezar. Rezar por nós, rezar pelo próximo, né? Talvez a única forma que a gente tem de ajudar o nosso amigo é fazendo uma oração por ele, né? E aí falar, mas eu posso fazer isso só? Então a gente não está tendo fé, né? A gente não está vendo o poder que tem essa oração. Fixando em mim expressivo olhar, concluiu. Antídio, por algum tempo, a partir de hoje, ele vai ser amparado por uma enfermidade. Conhecerá a prisão no leito durante alguns meses, a fim de que ele não apodreça num hospício. Por isso tema que a doença vai vir para o Antídio como uma medida salvadora. Ele teve milhares de possibilidades de aprender por outro caminho, né? E aí, quantas vezes eu falo, Senhor, será que eu estou errando de alguma forma, né? Que me mostra, vamos tentar no nosso dia a dia, tentar enxergar as luzes que se acendem a cada minuto na nossa frente, né? E tentar colocar em prática aquela frase do Paulo, então eu já reconheço o mal, vamos tentar junto, né, com a ajuda um do outro, praticar o bem. Dito isso, Calderaro sentou complicado serviço de passe. Imagina que passe é esse. Ao longo da coluna espinhal, o enfermo inquietou-se um pouco na poltrona e o assistente começou a aplicar eflúvios luminosos sobre o coração durante vários minutos
E aí notei que essas emissões se concentravam gradativamente no órgão central, né, que era o coração. E aí de repente o coração teve uma parada. Antídio parecia prestes a desencarnar, quando o orientador lhe restituiu as energias em movimento rápido. Olha esse choque. Premiado pelo fenômeno circulatório que lhe valeu tremendo choque, o desditoso amigo propôs-se a pedir auxílio em altos brados. Havia tamanha inflexão de dor na voz dele que grande número de pessoas se aproximaram penalizadas. O piedoso cavalheiro tomou-lhe o pulso e verificou que estava desordenado. E aí, Calderaro, ele se retira tristonho frente a essa situação que ele fez, salvatória, né? O infortunado amigo será portador de uma nevrose cardíaca. Como se fosse, não há um problema sistêmico no coração dele, né? É um problema mais psíquico. Por 2 a 3 meses, aproximadamente, debalde usará de substâncias medicamentosas, como anestésia, para tentar diluir esses, como se fosse uma ação desintoxicante a ele. No curso de algumas semanas, conhecerá intraduzível mal-estar, de modo a restabelecer a harmonia do cosmo psíquico. Experimentará indivisível angústia, submeter-se-á a medicações e regimes, que lhe diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora e lhe acordarão sentimentos devagarinho para a nobreza do ato de viver. E aí ele fala, que fazer, amigo? As mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa infligem-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. Olha que lição, né? Nas minhas conclusões, eu tentei mesclar um pouquinho sobre o livro também Missionários da Luz, que a gente citou. Então ele fala assim, primeiro a semeadura, depois a colheita. Tudo a gente observa, desde o começo que a gente leu, que são consequências dos nossos atos. Quando a gente começou a estudar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes a gente culpa muito a espiritualidade, a vida, a sorte, mas a maioria das consequências que hoje a gente tem são devido aos nossos próprios atos. E muitos deles a gente pode evitar. Então ele fala, primeiro a semeadura, depois a colheita. As sementes de trigo se multiplicam quando encontradas na terra propícia. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Então não esqueçamos da nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei, que foi o que o Sr. Sebastião falou. Nós somos velhos reincidentes no abuso da lei. E isso não são de encarnações passadas. Nessa vida, a gente abusa diariamente da lei divina. E os anjos caídos? Você já leu? Não. Aqueles espíritos que chegam ao máximo na espiritualidade, e no fim ele cai, tem que passar todos esses pormenores. Mas só quero te fazer uma pergunta. Você já leu o livro, como é que chama, do André Luiz? Porque o André Luiz é o máximo mesmo. Ação e reação. Você leu esse livro? Alguns trechos, ele inteiro não. E os Mensageiros? Já. Então, são 2 livros importantes. Os Mensageiros e Missionários da Luz, eles falam muito dessa parte de vampirismo, né? Isso vai de encontro a uma pergunta feita por André Luiz nos Missionários da Luz. E a proteção das esferas mais altas? E o amparo das entidades angélicas? E a amorosa defesa da superioridade? Que foi a lição dessa noite. No mundo maior, ele fala, as mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa infligem-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. No Missionários da Luz, ele fala a mesma coisa. Se não protegemos, nem educamos aquele que o Pai nos confiou como germes frágeis de racionalidade dos pesados vasos do instinto, está totalmente relacionado ao que a gente falou lá no começo do Evangelho sobre os pais. Se abusarmos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação,
Como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar, pela nossa lastimável condição de infrator da lei de auxílio mútuo. Se a gente comete por desconhecimento é uma coisa, mas se a gente não pode hoje em dia deixar de cometer o bem por indisciplina ou preguiça, né? E nós somos indisciplinados, preguiçosos, né? Quando ele me pergunta, você já leu? Eu devia ter lido, né? Como eu falo aqui, a doutora Marlene citava sem ler. E eu falei para ela, doutora, como a senhora sabe tanto? Ela falou, li 14 vezes e resumi. Cada um, ela falou. E aí a gente acha que ela ganhou de graça o conhecimento. Quanto ela se esforçou? Quantas encarnações ela vem estudando para parecer um parente do personagem aqui, né? Para saber tanto da vida de cada um. Então, que a gente siga esse exemplo, né? E a frase que eu deixo é que cultivemos a prece, que ela nos ajudará a compreender a vida e ter a paciência nas lutas, a aprimorar a alegria e a respirar com todo o contentamento o perfume embriagador do amor. Muito obrigada.